Esse momento é um momento que a gente reserva para dar boa noite para vocês, para falar da alegria, né, de termos aí separado esse tempo para falar do amor de Jesus e aprender mais sobre ele, né? Porque a gente só fala porque a gente aprende e também porque a gente se conecta, né? Então eu já quero dar boa noite para minha turma de Sergipe, tá? Eu sei que todas as noites tem participado um grupo aí bem significativo diante das muitas chuvas, diante da concorrência que às vezes a gente tem em alguns programas, algumas atividades, mas tem sido muito significativo. Eu já vi aí o recadinho do miojo, mas diz aí, Lu, dá boa noite para sua turma, dá boa noite para essa ULB que está aqui marcando presença. Boa noite, meninos. Boa noite, amigas, colegas, todos que estão presentes, líderes. Deus seja louvado pela sua presença. Eu quero saudar aqui principalmente a BN, né? Que são meus queridinhos, todos os outros também, e os da AB, que a Graça não pôde estar e pediu que eu fizesse essa saudação para os meninos da AB, que hoje possam aproveitar bastante, tá? Talvez ela não consiga entrar, mas ela está tentando. Então, ela já manda saudar esse povo bonito também da AB, esses meninos dedicados da AB, tá bom? Então, que o Papai do Céu possa nos abençoar nessa noite, Gilca, e que você Amém, e sua Lu. equipe possa ser usada para dirigir o evento de hoje, o programa de hoje. Amém. Amém. Já vamos abrir o áudio aí lá do sul da Bahia, né? A terra do cacau que veio aí adocicar e também azedar um pouquinho, né? Porque o mel do cacau é um pouquinho uma mistura do azedo com doce, mas o chocolate ele produz endorfina. Boa noite, Thaís. Boa noite, é na medida. Tem para todo gosto. Se você quer doce, se você é do doce, tem chocolate. Se você é do azedinho, tem o mel de cacau. Enfim, tem para todo gosto. Boa noite, meu povo. Boa noite todo especial para a galerinha aí da Associação Bahia Sul. Um beijo grande. Meus parabéns a vocês pela disposição, né, em servir, em aprender e estar reservando esse momentinho para estar aqui com a gente mais uma noite. Deus abençoe a todos. Pois é, e é esse gosto que a gente quer, né? Porque, na verdade, esses meninos e essas meninas aprendem aqui a atender todos os gostos. E ontem foi bem legal a aula, né, sobre evangelismo, os tipos de evangelismo. E aí a gente vai somando e vai atendendo essa diversidade de sabores, porque, na verdade, a gente vai alimentar o povo de Cristo. Boa noite, Marcilei, terra do biscoito. Não é só do frio, não, viu? Eu lembro quando morei aí, eu me deliciava com cada biscoito. Sim, sim. Bahia Sudoeste, uma terra de Fischer Celeste. Ó, rimou biscoito, frio e chá, não é? Uma combinação perfeita. E O esse povo quer saber, amiga, se é biscoito ou se é bolacha. biscoito, Biscoito, com certeza, é biscoito. com certeza. Tem bolacha também, tem chimango. Aqui tem um pão diferente que se chama chimango. E arde os meus amigos aqui, os meus fichas de Vitória da Conquista, há de concordar que nessa época é muito gostoso aqui. Bom, eu Na quero dar uma... minha gravidez do segundo filho, eu fui a 83 quilos com 8 meses de gravidez, por causa desse chimango, viu? Você falou aí, chega a boca encheu de água. É verdade, é uma delícia e é daqui, né? É uma coisa daqui, da cultura aqui da nossa terra. E aí, meu boa noite, e meu abraço, não só para os fichas da Missão Bahia Sudoeste, mas para todos que estão aqui. Eu estou muito feliz em ver a animação e esse envolvimento, ver várias telas aqui cheias de fichas da ULB, meninos e meninas aí conectados para aprender como serem pescadores de homens. Deus seja louvado por cada um que está aqui nesta noite. Pois é, eu quero aproveitar também dar boa noite aí para a turma do extremo sul da Bahia. Eu não sei se a Mônica conseguiu entrar,
A Mônica, ela está numa atividade aí, de vez em quando ela entra, ela sai por conta dessa atividade, mas a turma aí do extremo sul da Bahia, da tão querida região de Eunápolis, Teixeira de Freitas, Porto Seguro, Itamaraju, e aí vai, todas as cidades ali daquela região, tenho muitas saudades daí, né? Eu vivi bons momentos nessa região. Tenho um filho dessa região, tenho um filho de Vitória da Conquista, né? E afinal de contas, cada vez que a gente vai para uma região, a gente quer levar um pedacinho dos lugares onde andamos, né? Então a turma aí da Mibis também se sinta abraçada, beijada. A Mônica, não sei se ela vai conseguir entrar, mas aí passando esse momento, a gente já disse para vocês que vocês estão aqui, ó, no nosso coração também, tá bom? Papai do céu abençoe cada um de vocês, que nós possamos aproveitar ao máximo a aula de hoje, certo? As dúvidas que for colocando também já coloque aí no chat. Eu acredito que o Kaique também já disponibilizou a lista de presença. Teve gente que não conseguiu marcar a presença ontem na lista de presença. Então, já vai lá, marca a sua presença para que, né, a gente possa usufruir do sorteio de hoje e também para que a gente possa olhar quem são aqueles que estão, cada líder de campus, quem são aqueles que estão no seu campo, a gente não está vigiando, não. A gente está, de fato, olhando para ver se realmente você está conosco e, assim, encaminhar o link das aulas gravadas, quem sabe até direcionado, com a sua coordenadora distrital ou o seu coordenador distrital, né, para que você também não perca nenhum só instante desse conhecimento. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: miojo é a conexão que a gente está tendo aqui. Aí já começaram a colocar cuscuz, soja, né? E aí vai no chat. Miojo é caracterizado como uma comida rápida, né? Algo muito rápido, algo que é feito apenas em 3 minutos e com água quente. Então, há quem diga que a gente é a geração do miojo. Por que a geração do miojo? Porque nós andamos, às vezes, muito rápido, né? Ao mesmo tempo que nós nos conectamos, também nos desconectamos, mas eu tenho certeza, só aplicando, não que o miojo seja nutritivo, mas eu tenho certeza, se a gente aplicar ao longo do nosso dia, pelo menos várias vezes ao dia, 3 minutinhos do nosso tempo e orarmos e lermos a Bíblia, ou pelo menos nos conectarmos com Deus de alguma forma, com certeza nós deixamos de ser aquela comida rápida. Por quê? Porque não é a quantidade de tempo, mas é o tempo como um todo com que nós nos conectamos com Deus, tá bom? Então, o miojo é muito bem-vindo, mas nós precisamos desse miojo várias vezes ao dia, né? Nós precisamos nos conectar várias vezes ao dia. E o autor do miojo, eu acho que é lá da Bahia Norte, é o Vitor. Vitor, você tá por aí? Eu já perguntei várias vezes no chat e não sei se você está. Então, assim, Vitor, ele disse várias vezes que precisava fazer o miojo, né? Você está por aí, Vitor? Se tiver, eu gostaria que você orasse para que a gente tivesse uma boa aula e nos conectasse várias vezes com Deus, não tá não? Se tiver, eu não sei, Kaique, se o áudio está aberto, me fala aqui no chat se o áudio está aberto para todo mundo, tá não? Pronto, então, para a gente não perder tempo, Lu, você pode orar? Você ora Vitor não levantou a mão, eu acho. O Kaique abriu o áudio só dele, né? Você pode Tá, orar, Lu, para que a gente não oremos. demore tanto? Tá bom. Papai do céu, queremos lhe agradecer por essa noite, lhe agradecer pelo dia que tivemos, lhe agradecer pelas aulas que já assistimos, pedir a sua bênção agora para essa aula, que o Senhor possa falar para nós de forma compreensiva, como sempre, através do servo que o Senhor escolheu para ministrar a aula de hoje, que todos nós
compreendamos quais os planos, quais os caminhos que devemos seguir para sermos bons evangelistas aqui na Terra. Cuida de cada ficha que está aqui, de cada líder de campo, de cada professor, de cada distrital, regional que está aqui conosco, de todos que estão presentes nessa classe, Pai, nessas telas. Cuida de nós, nos inspira, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Nailson, eu acredito que você já está por aí. Levanta a mãozinha, dá um sinal que o Kaique vai colocar você aí na tela, tá Já bom? estou aqui. Pronto. Um sinalzinho aí que o Kaique é o nosso controle de tela, né? E aí o pastor Nailson, que é esse rapaz que tá bonito aí na tela, ele é pastor aqui na Missão Sergipe. Ele é responsável pelo o departamento de MIPs, né? Pelo Ministério de MIPs, que não só é escola sabatina, que não só é evangelismo, e aí é muita coisa agregada que vocês conhecem muito bem. Pastor Nailson, ele é um amigo, certo? Vai compartilhar com vocês o miojo dessa noite. Por que que eu estou me referindo ao miojo, pastor Nailson? A gente, ao longo da semana, foi conversando algumas coisas práticas, né? E teve um menino que precisava preparar um miojo para comer. Hum. E com isso eu já abro aqui algo para falar a seu respeito, é que a gente precisa se conectar com pessoas, né? E aí a gente vai descobrindo algumas coisas, a gente estudou sobre comunicação na segunda, ontem sobre tipos de evangelismo, como fazer evangelismo, e hoje nós vamos estudar sobre classes bíblicas, né? Como organizar, o que material usar, né? Como eu devo buscar pessoas para minha classe bíblica, ou também estudos bíblicos, que é algo bem diferente da classe bíblica, porque a gente sabe que tem alguns meninos aqui, alguns fichas, que também dão estudo bíblico individualmente, tá? Então, essas duas coisas, elas se conectam, e elas estão interligadas, e a gente se chama de vizinho, que é algo bem interessante quando a gente vai conversar e abordar pessoas para chamar para a nossa classe bíblica. Então, vizinho, por favor, comece sua aula. Maravilha, maravilha, que bacana. Professora Gilca é literalmente minha vizinha, né? A gente foi vizinhos de apartamento, né? Ela morava no andar, no sétimo andar, eu morava no sexto andar, e hoje nós somos vizinhos de sala, né? Compartilhamos ali o mesmo ambiente de salas. Obrigado, professora Gilca, pelo convite, por estar aqui. E que alegria aqui ver 222 nesse momento pessoas participando aqui, maioria adolescentes, né? E que alegria! Nossa, louvado seja Deus por este encontro. Deus abençoe aí todas as professoras, todas as pessoas envolvidas nesse ministério. Deus abençoe vocês grandemente mesmo. Olha, louvado seja Deus. Fico muito feliz de ver esse movimento aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a é, minha apresentação. Só um minuto aqui, vocês me confirmam se está compartilhando aí. Ok, pastor, está compartilhando. Tá? Todos estão vendo. Não, tá errado aqui, peraí. Não é esse, não. Só um minutinho. Só um minutinho, deixa eu. Enquanto ele compartilha aí, gente, ele está aí numa sala na Igreja Central, está tendo um evento, né? Pode compartilhar, viu, pastor? Tá. Está tendo um evento com o pastor Josanã, né? Que está sendo transmitido para alguns campos, né? Para a União. E aí está com várias telas abertas e as participações dele. Então, ele agora Vamos vai lá, vamos lá. Eu compartilhar a acho que dele. agora foi. Pronto. Então, estão vendo aí, né? Maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre como fazer classes bíblicas. Como compartilhar a palavra de Deus de uma maneira mais coletiva, né? Individualmente, a gente tem os estudos bíblicos, e isso é fantástico, é fundamental fazer isso. A gente vai falar também um pouquinho princípios que você pode fazer em um pequeno grupo, em uma classe bíblica, dando um estudo bíblico para uma pessoa, para 5, para 10, para 20, para 100, para 1.000, para 200 pessoas, não importa. A quantidade são princípios que é válido para qualquer ambiente, para qualquer classe. Então, o que é uma classe bíblica? Eu gostaria que você
abrisse a sua Bíblia agora. Não sei, professora, se a gente pode aqui comentar no chat alguma coisa aqui, como é que eles participam, para que vocês possam ler aí agora, abrir a Bíblia comigo. Se tem alguém com Bíblia aí, ou postando a foto da sua Bíblia, poste aí alguma coisa do Lucas capítulo 24. A gente vai ter aqui os últimos momentos que Lucas registra quando Jesus estava na terra, e aqui, versículo 13, Lucas capítulo 24, versículo 13 em diante a gente vê que dois homens, naquele mesmo dia, no dia da ressurreição, preste bem atenção nisso, porque as pessoas buscam muito essas experiências, né? As experiências. E aqui a gente encontra na palavra de Deus, onde duas pessoas que tinham convivido com Jesus. E a gente vive num mundo hoje tão que virou até moda também ser cristão, sabe? Existe um modismo, as pessoas postam, né? 100% de Jesus, I love Jesus and Jesus loves me. Então, a gente tem uma série de pessoas que postam coisas falando de Jesus e elas imaginam que conhecem Jesus e às vezes são decepcionadas com o Jesus que ela criou expectativa, com que elas esperavam que Jesus pudesse solucionar alguma coisa na vida delas. E aí a gente tem aqui essa história que é muito interessante. Eu não coloquei os versos aqui, que eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Então, se você está em casa aí, com seu celular, com a sua Bíblia, pega a sua Bíblia e a gente vai ler aqui. Eu estou lendo minha versão de Bíblia aqui, nova versão transformadora, mas aqui fala que assim, olha, naquele mesmo dia, no dia da ressurreição, dois seguidores de Jesus estavam a caminho de um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. O caminho falava a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Engraçado. As pessoas que andam com Jesus, que muitas pessoas que falam de Jesus, que até veem, assistem, né, no YouTube, vê memes, vê pregações, etc. Então elas ouvem de Jesus, mas não têm tanta experiência, não conhecem Jesus tão a fundo. E foi o que aconteceu com esses homens. Eles ficaram decepcionados porque Jesus morreu e eles falaram assim: bom, já é o terceiro dia, nada aconteceu, eles foram embora de Jerusalém. E no caminho, Jesus com eles, eles não reconheceram. Sabia que a palavra de Deus, ela traz ela abre os nossos olhos, capaz de a gente enxergar e ver os milagres de Deus, ver o que Deus faz. Por isso é importante a gente estudar a Bíblia, a gente estudar e também mostrar na Bíblia o que a Bíblia fala de Jesus. Jesus, quando estava com ele ali, Jesus então precisou mostrar para eles quem ele era, para que eles pudessem entender quem era Jesus. E aqui tem esse texto, Lucas 24, 27, diz o seguinte: e começando por Moisés. Moisés são os 5 primeiros livros da Bíblia, quando se refere a Moisés os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômios, esses 5 primeiros livros. Depois diz assim, e por todos os profetas, profetas, você já sabe aquela escala de profetas maiores, profetas menores, né, na Bíblia, que a gente tem na Bíblia ali, que vai desde Isaías até Malaquias, todos esses livros dos profetas. Em outra parte, logo em seguida, diz também nos Salmos, diz, explicava o que dele se achava em todas as Escrituras. Então presta atenção, Jesus parou e Jesus deu um estudo bíblico para os seus discípulos, para os crentes, os seus seguidores. Jesus parou e teve que dar um estudo bíblico. Jesus teve que dar uma classe bíblica para os seus amigos, os viajantes solitários, viajantes que estavam ali decepcionados da vida, pensavam que Jesus ia libertar Jerusalém da escravidão romana, e na verdade Jesus estava só fundamentando o seu reino eterno. Não era o reino de Roma que ele viria estabelecer, mas um reino eterno. Então, Jesus precisou parar e explicar para eles. Jesus deu um estudo bíblico. Pegou lá do Gênesis e foi todos os profetas até Malaquias explicando ponto a ponto, abrindo a Bíblia aqui, explicava o texto, abria a Bíblia ali, explicava outro, ia mencionando os textos bíblicos para dizer assim, olha, era necessário que se cumprisse tudo que estava escrito a meu respeito para que se cumprisse isso e eu fosse e voltasse para o Pai. E isso abriu os olhos deles, isso fez com que eles entendessem um pouco mais. Esses dois discípulos. Só que a história continua e depois que Jesus voltou, esses dois homens que estavam a quase 12 quilômetros de Jerusalém, voltaram para Jerusalém, estavam em uma casa, junto com os outros discípulos. E Jesus apareceu no meio da casa. Imagina, Jesus apareceu, entrou na parede assim, ele apareceu
como, né, um fantasma, um vulto, e eles ficaram com muito medo e novamente repete. E Jesus explicou todas as escrituras. Jesus explica tudo de novo, começando de Moisés, passando pelos profetas e os salmos, explicava que estava, o que a escritura dizia a seu respeito. Então a gente vê que para a gente conhecer Jesus, a gente precisa estudar a Bíblia. E para você apresentar Jesus às pessoas, você precisa também apresentar a palavra de Deus a elas, né? O que seria, então, no caso, uma classe bíblica? Uma classe bíblica é um grupo onde estudamos a Bíblia com amigos que querem conhecer mais a Deus, querem conhecer mais Jesus. E a palavra de Deus revela quem é Jesus, quem é Deus, né? Então, vamos lá. Muitas pessoas, Ellen White diz no livro Evangelismo, página 188, diz assim, muitas pessoas há quem querem saber o que fazer para serem salvas. Querem uma explicação simples e clara dos passos indispensáveis para a conversão. E aí, onde a gente apresenta a verdade bíblica, deve ser apresentada tão simples e interessante que todos possam facilmente compreender os princípios da salvação. Então vamos lá. Qual o propósito de uma classe bíblica? Você pode anotar aí agora, esse slide vai estar à sua disposição também, o PowerPoint. Você pode ir anotando também para você fazer suas anotações e colocar alguma coisa a mais aí que você acha interessante, que Deus iluminar você nesse momento e colocar aí diante de você, você pode escrevendo também. Mas qual seria o propósito? Levar a pessoa no conhecimento de Jesus, a conhecer mais a Deus, conhecer mais a sua palavra. Preparar essa pessoa também para um encontro real com Deus, que é através do batismo. Por quê? O batismo dá a ela a condição de ser salvo. Quem crê, for batizado, será salvo. Então, esse também é o propósito da gente dar o estudo bíblico de uma classe bíblica. E também fortalecer a fé dos novos e antigos membros. Lembra desses dois discípulos que estavam decepcionados saindo de Jerusalém? Eles já seguiam Jesus, mas Jesus deu uma classe bíblica, um estudo bíblico para eles, para que fortalecesse a fé deles e eles pudessem enxergar quem é Jesus e realmente que tudo aquilo que aconteceu era um cumprimento profético. Então, como conseguir amigos para a classe bíblica? Pô no seu relacionamento. A gente já começa logo com o seu próximo. Quem é o próximo mais próximo de você? Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seus irmãos. Imagina dar um estudo bíblico para sua família. Eu conheço uma amiga minha, chamada Ana, ela dá estudo bíblico para o seu pai, para sua mãe, para os seus três irmãos e para suas cunhadas, suas três cunhadas. E é muito interessante porque ela quer muito que a sua família seja salva. Então, assim, às vezes a gente pensa que dar estudo bíblico seja para as pessoas externas, de longe, né? Ou a um desconhecido, alguém que chega na igreja pela primeira vez, que também a gente tem que estudar com eles. Mas olha só que interessante. Ela estuda a Bíblia, dá uma classe bíblica para o seu pai, para sua mãe, para os seus três irmãos e para suas cunhadas. Olha só. Você também pode fazer isso. Queria que alguém escrevesse aqui se você tem uma experiência assim também, que você dá estudo bíblico para sua família, para seus pais, para seus irmãos. E se você começar isso na sua casa, né, com seu primeiro próximo, com seus relacionamentos mais próximos, você vai ter uma vantagem, porque quando a gente fala de Deus para amigo, a gente fala com o coração mais aberto, a gente explica mais. E isso é fantástico para você também como aprendizado, para você começar em casa, para você, né, ir melhorando e até apresentar para outras pessoas. Então, se você já estuda a Bíblia com alguém da sua família, coloca aí, escreva no chat aí que você já está estudando a Bíblia com a sua família, que você quer ver sua família no céu, beleza? Bom, como conseguir amigos? Se na sua família todo mundo já estuda a Bíblia, todo mundo já está bem fera ali nos textos bíblicos, já conhece toda a doutrina, então vamos orar. Pedir a Deus que nos envie os nossos estudantes da Bíblia. É, eu sempre estudo a Bíblia com alguém, né? Sempre estou estudando a Bíblia no pequeno grupo, ou em classe bíblica, ou dando estudo bíblico. Ontem mesmo estava numa casa de uma família e a gente estava lá comendo e com a Bíblia aberta, e a gente estudando a Bíblia, foi maravilhoso. Só que esta família, ela veio através de oração. Eu orei a Deus pedindo que Deus me proporcionasse uma família, uma família que pudesse também ser meus amigos. E eles são meus amigos. Eu orei a Deus por bons amigos. E foi uma família, assim, fantástica que a gente está estudando a Bíblia. Eles já se batizaram, mas mesmo assim a gente continua estudando a Bíblia. Também é convidar com amor. Esse convidar com amor é quando você chega e apresenta a pessoa assim como que fosse o melhor de tudo que você pudesse, que você conhece nesse mundo, você está oferecendo para essa pessoa. Então você fala assim, olha, tudo bem com você?
que você acha de estudar a Bíblia? Porque eu tenho descoberto tantas coisas legais sobre Deus e tem transformado minha vida. Vamos estudar a Bíblia e conhecer um pouquinho mais do amor de Deus? Bom, isso aí pode ter certeza que as pessoas querem muito conhecer a Deus, ainda mais falar do seu amor, né, da sua graça, sua bondade, da sua misericórdia. Outro lugar também interessante para você conseguir amigos para sua classe bíblica, para dar um estudo bíblico, é em eventos abertos, talvez numa praça. Você senta lá na praça, tá lá conversando com alguém, vem alguém, começa a conversar com você, ou quando você está com seu pet, com seu cachorrinho aí passeando no seu condomínio, numa praça, em algum lugar, e de repente os cachorrinhos estão ali se cheirando e tudo mais, e começa a conversar, como é que é o nome do seu cachorrinho e tal, começa a conversar, e de repente ali pode surgir um diálogo que você pode convidar essa pessoa. Fala assim, que bacana, o que que você acha de a gente passear amanhã e a gente conversar um pouquinho sobre Deus, né, sobre a Bíblia? Ou vamos marcar um encontro, cada um leva seu pet, seu cachorrinho ali, um lugar bacana para a gente conversar, ou vamos comer juntos. Então, assim, os lugares abertos na escola, na praça, áreas públicas, sempre nos proporciona um ambiente favorável para a gente dar estudo bíblico. Sabe onde eu consigo muitos estudos bíblicos? Nos hospitais. Como eu visito no hospital, vou lá orar com as pessoas, lá é um excelente lugar. Porque as pessoas estão sedentas, estão carentes de aprender um pouquinho mais do amor de Deus. Então, tá aí suas dicas, seu relacionamento, você orando, você convidando a pessoa com muito amor e você chamando em lugares abertos, você ir lá e procurar pessoas para poder dar esses estudos bíblicos. Diferentes maneiras de fazer classe bíblica, tá? Então, você pode fazer sua classe bíblica de forma, né, individual, como estudo bíblico, na sua casa, na casa dessa pessoa, sem nenhum problema, né, com um amigo, com alguém. Mas você também pode fazer de forma da maneira tradicional. Que como a gente faz mais da maneira tradicional, né? Quem frequenta aqui essas igrejas aqui sabe como é que é. Toda igreja tem uma salinha, que essa salinha é da salinha da classe bíblica, né? Onde na escola sabatina às vezes isso funciona bastante, é onde tem a classe de amigos, a classe de interessados, a classe de visitas, como quer que vocês chamam. Então, de uma forma tradicional, na igreja, uma sala fixa, com lições impressas e numa frequência semanal, então essa é uma forma mais conhecida. A gente também tem, de uma outra maneira, que é na casa de um amigo, na sua casa, na casa de um amigo, né? Um ambiente descontraído, com lanche, igual ontem. Ontem eu tive minha classe bíblica, né? E a gente comeu hambúrguer, tinha uma pessoa só fazendo hambúrguer pra gente. Então, com lanche, ali você tira alguns minutos ali, de 20 a 30 minutos, para você estudar a Bíblia, algo bem informal, né? Se tiver alguém com violão, ou canta uma música, ou coloca ali também na televisão, no YouTube ali uma música, canta e começa a conversar, ou mesmo sem música também, serve. Online, como a gente está aqui agora, Zoom, Google Meet, no WhatsApp, você pode ter uma classe bíblica online. Eu cheguei a ter o ano passado 72 pessoas estudando a Bíblia todas as terças-feiras. E era fantástico, as pessoas participavam. Tinha gente da Alemanha, gente da Inglaterra, gente da Austrália, gente dos Estados Unidos, do México, da Bolívia. E era fantástico, por quê? Porque a tecnologia nos permite, né, ter esse conhecimento e ter essa amplitude, né, da palavra de Deus, de levar até os confins da terra, aí onde as pessoas estão. Com criatividade, talvez num grupo de teatro, música, vídeo, dinâmicas, engajamento, né? Vocês fazer a mímica de um personagem bíblico, né? Então, diversas brincadeiras também você pode apresentar e ter um estudo bíblico das histórias bíblicas, dos personagens bíblicos, de Jesus também. E temáticas com série, né? Quem é Jesus, a esperança, profecias e assim por diante. Então, são as maneiras diferentes que você pode fazer na casa de alguém, na igreja, online, de qualquer forma. Tem a sua criatividade para você fazer aí a sua classe bíblica. E como dar esses estudos bíblicos? Bom, você vai começar a fazer estudo bíblico, primeira coisa, ore antes e apresente o tema e leia os textos com calma. Eu estou falando bem rápido aqui por causa do tempo, né? Mas você pode apresentar com muita calma. Eu sugiro a você, sabe, eu tenho assim uma grande dificuldade porque a gente que é pastor, a gente quer falar muito, a gente quer mostrar, entre aspas, que a gente sabe, a gente cita muitos textos bíblicos, né? Mas olha só, algo interessante que você pode fazer, que eu recomendo pessoas que estão iniciando a fazer, você pega de 3 a 5 textos bíblicos só. 3 a 5 textos bíblicos. E vê a temática, né, o tema que você quer, e leia apenas poucos textos,
para que você possa meditar um pouco mais, conversar um pouco mais dos textos que você está estudando. Então você vai ter mais calma, você vai ter mais tempo, as pessoas vão poder ler, né, ter o tempo de ler, de leitura, de reflexão daquela leitura, de comentar o que elas entenderam também. Faça pergunta. A gente tem um grande, assim, costume de só falar, só falar, só falar, só falar, só falar, só falar. Igual eu estou aqui agora, só falando, só falando, só falando. Mas é bom a gente parar e perguntar, o que que você entendeu desse texto? Como a gente pode aplicar esse texto na nossa vida? Como você aplicaria na sua vida? Como você enxerga esse texto para outras pessoas? Então, perguntas é sempre bem-vinda em um estudo bíblico ou numa classe bíblica. Outra coisa, aplique o que for aprendido na vida real. Apocalipse diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que pratica as coisas que estão escritas neste livro. Então, lance desafios. Você estudou a Bíblia, vamos lá. Hoje aprendemos sobre o sábado. Aí a gente faz um desafio. Qual é o desafio? O desafio é você experimentar parar no dia do sábado, fazer um pôr do sol. Aí imagina você com a sua classe bíblica, uma pessoa que você está estudando a Bíblia, e fala assim: olha, como nós estudamos sobre o sábado hoje, suponhamos que é uma quarta-feira, terça-feira, aí você fala assim: nós vamos ter uma experiência, ou seja, vamos aplicar na vida real o que nós estudamos. Vamos fazer um pôr do sol. Vamos guardar o sábado. Vamos ter um dia de deleite na presença do Senhor. Vamos fazer o bem nesse dia, vamos para a igreja, vamos cantar e etc. Então, você tem essa opção de colocar em prática na sua vida. Falou sobre a Bíblia. Hoje a temática é sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Bom, vamos falar com as pessoas um desafio. Né? Eu sempre lanço desafio com a pergunta dizendo: você já leu a sua Bíblia hoje? Né? Aí coloca um alarme no celular, ou faz um cartãozinho, coloca na porta, na geladeira, para que a pessoa chegue ali e ela entenda que tem uma mensagem para ela poder praticar aquilo que ela estudou, que ela aprendeu. Então, sempre aplicando. Como dar os estudos bíblicos, você pode selecionar, tem vários estudos bíblicos aí, de diferentes formas, né? De desbravadores, aventureiros, de adultos, de jovens, você pode escolher esses estudos bíblicos e apresentar. São estudos muito dinâmicos, muito bons. Saiu um recente agora, chamado Jesus Restaurador da Saúde, e é um estudo bíblico, assim, é o mesmo desse daqui, Restaurador da Vida, né? Jesus Restaurador da Vida, só que ele tem uma ênfase em saúde. Então, excelente. é, Convida você a pedir seu pastor esse estudo bíblico e poder praticar, lecionar nesse estudo também. Bom, dicas de atitude. Fale com simplicidade. Não venha buscar coisas muito, né, difíceis que as pessoas não entendem e tal. Então, fale com simplicidade, fala do seu jeito. Tem pessoas que quando vão pregar, né, quando vai pregar assim, ela chega a mudar o sotaque, né, uma imposição de voz, porque, oh, meu Deus, tal. Não, fale com simplicidade, fale de um mesmo tom de voz, como você está conversando, falando com alguém, né? Compartilhe suas experiências reais, como esse texto, essa história, né, fez relevância na sua vida, como você está aprendendo, como você está fazendo. Então, compartilhe suas experiências. Se não souber algo, diga, vamos pesquisar juntos. Espera aí que nós vamos estudar, vou pesquisar, vou conversar com alguém e vou descobrir. Não tenha medo de dizer que você não sabe esse texto, não entendeu essa passagem. Então, seja bem sincero e honesto, porque a palavra de Deus ela vai revelando dia a dia aquilo que ela quer apresentar para a gente. Faça apelos suaves, né? Às vezes a gente vê assim, bom, eu gosto de tipo de apelos mais suaves, mais tranquilos, né? Você acredita nisso? Você acha que isso faz a diferença para sua vida, né? Vamos orar para que Deus te ajude a entender esse texto. Vamos orar para que você tenha uma decisão sobre o que nós estudamos hoje, né? Vamos continuar estudando, não deixe de estudar a Bíblia. Então, faça apelos mais simples e você pode convidá-los a se entregar naquele momento, né? É, as pessoas às vezes se ofendem muito quando a gente tem um apelo mais agressivo, né? Então, procure apresentar algo mais simples, mais suave, que possa chegar ao coração dela. Você está em um estudo bíblico, uma conversa de igual para igual. Então, isso é muito importante. Olha, eu não gosto muito de ter uma passo a passo do programa, mas para quem gosta, tá aí. Faça a recepção, uma confraternização,
a apresentação dos visitantes, seus amigos, né? Se você quiser uma chamada, isso aqui é uma forma bem formal, momento de louvor, oração, recapitulação do tema anterior, né? Entrega a lição da nova lição, a ilustração do tema, apelo, anúncio do próximo tema, despedida e oração. Aqui está assim meio que um passo a passo, eu acho muita formalidade, mas eu coloquei aqui para que você também quiser fazer, sem nenhum problema, mas eu gosto da informalidade, porque a formalidade a gente desce um pouquinho mais, a gente conversa de igual para igual, né? Não tem superioridade com um com o outro. Então, essas são algumas dicas também que eu queria compartilhar com vocês. Use uma linguagem simples, já mencionamos isso. Mantenha constância, tá? Mesmo dia, mesma hora. Em alguns casos, você pode fazer itinerante, um dia na casa de alguém, na casa de outro, dos seus amigos, sem nenhum problema. Mas é bom manter uma constância para que você não venha perder, não venha ter não venha desconectar, né? Então eu gosto sempre de apresentar dessa forma também, com bastante constância. Mande mensagem durante a semana. Sabe que é interessante? Você, 2 dias depois da classe bíblica, você lembrar ela do que você estudou. Uma mensagem assim: Fulano, eu estava aqui, rapaz, e acabei rindo do que aconteceu no nosso estudo. Veja, algo meio que aleatório, mas vai fazer a pessoa relembrar o que ela estudou. Então faça isso com uma mensagem despretensiosa, né, assim, aleatória, mas com intencionalidade. Crie um ambiente acolhedor na sua classe bíblica, no seu pequeno grupo, no seu estudo bíblico, inclui dinâmicas e música, né, que pega bastante na nossa vida, as músicas. Orem todos os dias pelos seus amigos. A oração é principal, tá? Oração, oração, oração. Porque o Espírito Santo vai atuar grandemente na vida dessas pessoas. Bom, talvez você fala como é que eu faço, tem aí recursos sugeridos, né? Estudos bíblicos oficiais da Igreja Adventista, canal da Bíblia Ensina no YouTube, Feliz Set Play, Revista Conexão Team. Ah, e eu não coloquei aqui, eu lembrei agora, tem também a Esperança, tá? O WhatsApp da Esperança, também que você é um robozinho, né? Um robô que você vai trocando mensagem no WhatsApp e você escolhe um tema e ela vai desenvolvendo o tema, ela vai respondendo para você, dando texto bíblico, respondendo, e você vai compartilhando ele também. É muito interessante, esqueci de colocar aqui, mas quando editar o PowerPoint, eu vou compartilhar com essa opção também. Muitas pessoas, elas querem estudar, né? Querem saber o que fazer para serem salvas, querem uma explicação simples e clara dos passos indispensáveis para a conversão. E esse é nosso papel, apresentar isso de forma simples, a palavra de Deus. Quando Jesus encontra esses homens decepcionados, voltando aqui para o texto bíblico, né? Em Lucas 24, eles falam assim, nós cremos que Jesus, que ele iria resgatar a gente, que ele iria redimir Israel, mas ele já morreu. As pessoas andam decepcionadas com o Jesus que apresentaram a elas. E somente a palavra de Deus, é esse livro aqui, Palavra de Deus, que ela tem poder de transformação, ela tem palavras de vida para vida eterna. Então não deixe de falar deste livro, da palavra de Deus, para outras pessoas. Este livro aqui mudou minha vida. Eu tenho certeza que vai mudar a sua e também das pessoas que você escolher apresentar esse Jesus a elas. Amém? Deus abençoe vocês. Abra agora aqui o espaço. Isso, pastor, Nailson, meu vizinho, você trouxe para a gente um enriquecimento muito grande, né? E eu anotei aqui algumas coisas e vi muita gente anotando, porque essa turma aqui, elas anotam, elas ficam tão ansiosas para colocar o conhecimento em prática, que elas não esperam o PowerPoint chegar, viu? O pastor Nailson vai compartilhar com a gente o PowerPoint, a aula está sendo gravada, também nós vamos compartilhar naquele link lá, para que vocês possam revisar, mas assim, eu fiquei encantado com a forma como você apresentou o tema e já peguei para mim algumas coisas. Eu lembro da primeira vez que eu fui dar estudos bíblicos, né? Eu estava aí mais ou menos com 1 ano de batizada na igreja,
uma adolescente de 16 anos, foi quando eu entrei na igreja, então tinha uns 17 anos, alguém que foi meu discipulador para dar estudo bíblico, ele me deu logo de cara, porque também a gente não tinha essa variedade de estudos bíblicos, me deu de cara para eu dar, na minha classe bíblica, Apocalipse, revelação de Apocalipse, né? E aí você falou uma dica muito significativa. Quem quiser já pode abrir aí o chat, Kaique, para eles colocando as perguntas. As líderes podem me ajudando, já pegando alguma pergunta para a gente fazer para o pastor Nailson. Mas assim, as dicas maravilhosas que você colocou, e aí eu anotei aqui algumas coisas que diz que a explicação é das escrituras. Então a gente não tem que estar inventando a roda. É aquilo que a gente aprende através da palavra de Deus. E a gente vai meditar, a gente vai orar, a gente vai buscar pessoas dentro do nosso universo de amigos, de familiares, né? E aí um campo muito legal para eu buscar meus estudos bíblicos, você que estuda ainda, que é a realidade dos nossos adolescentes, lá na sua classe, da sua escola, né? Então, aqueles amigos ali, numa conversa informal, que foi uma dica preciosa que você deu, numa conversa e ali informal, eu vou chamando amigos para se relacionarem comigo, criar essa conexão e apresento o meu grande amigo que é Jesus. Essa dica foi fantástica. E aí, outra dica fantástica que o pastor Nailson deu foi sobre a questão do falar simples. E aí, tarefa de casa, porque ele disse que a gente também tem que fazer desafios para as pessoas entenderem, estudarem e falar o que elas compreenderam da Bíblia. E aí eu gostei muito do texto de 1 Coríntios, capítulo 2, quando Paulo ele vai falar para a igreja lá, que ele fala com sabedoria, e ele diz que não usou de palavras eloquentes, nem de sabedoria humana. Ele apenas apresentou o plano secreto de Deus. Foi justamente o que você falou, né? E as perguntas estão rolando, e aí vocês leiam esse capítulo, porque ele diz que ele buscou o poder do Espírito Santo. E aí, dicas fantásticas. E as perguntas estão chegando. Você já conseguiu pegar alguma, Já, Thaís, perguntar? Pastor já olhou alguma, já quer responder? já. Tô vendo algumas aqui. Eu achei interessante aqui, a primeira que surgiu, pelo menos apareceu para mim, é da Sofia. Ela diz o seguinte: Pastor, você tem alguma dica para evangelizar pessoas de outra religião na escola? Olha só, existe uma primícia, a gente começar por aquilo que somos, as nossas mesmas crenças, daquilo que nós acreditamos. Então, se essa religião que você está mencionando for religião cristã, qualquer outra denominação, a gente tem uma primícia. Primeira coisa, a palavra de Deus, este livro aqui. E também nós temos que cremos nesse Deus, a gente crê no mesmo Deus que eles. Você pode começar não indo por pontos de conflito, mas pontos que vocês acreditam juntos. Então, em toda religião, até no ateísmo, existe algo que converge, o ateísmo e o cristianismo. Então, até os ateus nós temos algo em comum, que você pode começar por esse algo em comum até com os ateus. Então, qualquer religião você começa sempre por algo que vocês creem, e tanto você como essa pessoa acredita. Então é o seguinte, em Jesus, a gente vai ter as diferentes denominações acreditam em Jesus, na palavra de Deus. Então, tem os católicos acreditam nisso, na palavra de Deus, acreditam em Deus. Então, você pode começar por aí. E depois que você tiver amizade, tiver um pouco mais de afinidade, você vai entrando nos temas mais complexos. Quando eu disse que até o ateísmo, até com ateu, você tem um ponto em comum, é porque o ateísmo, ele acredita que o homem nasceu com um vazio da existência de alguém superior, de um eterno, né? E nós também cremos que o homem nasceu com esse vazio. Eclesiastes 3:11 disse assim que o homem nasceu com uma partícula de eternidade, um vazio. Deus colocou o homem com um vazio, com ausência de eternidade, né? O ateísmo acredita que por esse vazio, o homem inventou Deus. Já nós cremos que por esse vazio, Deus colocou no homem para que o homem pudesse buscar Deus. Mas veja que é um ponto que converge, né, sobre a essência da nossa vida. Você pode começar por aí, que você vai ter muita coisa para conversar, para estudar a Bíblia, para ir vendo, né, a cosmovisão bíblica.
Então é muito interessante. Qualquer religião você tem um ponto de partida, que é o ponto aquilo que vocês creem juntos. Fortaleça esse ponto para depois você ir para os outros pontos que divergem um pouco mais. E, Tem e alguma com outra isso aí, pergunta pastor, aí? você já responde também, dá uma margem de resposta para a pergunta da Isabela, que ela perguntou o que é que ela pode fazer para incentivar essa pessoa que não está interessada, né? Então, você vai buscar uma conexão, um ponto de partida que seja do interesse dela, é o famoso comer pelas beiradas, né? Você vai. Ninguém quer conhecer a Jesus assim, não vou falar ninguém. Vou falar, alguns não querem conhecer a Jesus, às vezes porque não tem uma conexão com outra pessoa, porque a gente quer estar perto de quem está perto de nós também, é um ponto, né? O interesse você colocou. Então, essa já responde, mas tem, como essa turma é a turma do conectado, a Carolina Santos fez uma pergunta bem interessante. De que forma, no estudo bíblico online, eu posso colocar em prática, né? Então, eu entendo que a pergunta dela aqui é sobre dúvidas, e eu estudando com a minha classe ou com o meu estudante da Bíblia por Zoom ou qualquer outra plataforma. Como é que eu posso tornar isso prático para que de repente ele se conecte mais com Jesus ou venha tomar uma decisão de acordo com os apelos que eu faça? Quando a gente está no virtual, a gente precisa, como eu estou aqui, vocês estão aí, vocês lembram que eu comecei dizendo, pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia, né? Ou pegue seu celular aí para você procurar. Então, quando a gente está distante, de forma virtual, as primeiras práticas têm que ser neste momento. Então, qual é a primeira prática? Pegue a sua Bíblia. Pronto, isso aqui é uma prática. Olha, eu já estou começando a manusear, eu estou abrindo aqui a minha Bíblia. Aí você diga, pega uma caneta, anota esse texto aí. Então você, mesmo no virtual, porque presencial a gente tem todo contato, a gente está no mesmo ambiente, sentindo a mesma temperatura, né? Os movimentos a gente acompanha, a pessoa vai para lá, a gente vai acompanhando, a gente vê o sorriso, a gente vê a batida de pé, a gente sente o cheiro. Então presencial a conexão é maior. Virtual é mais difícil. Então, quanto mais você pedir, pega uma caneta, aí a pessoa vai, pega a caneta dela, bacana, risque aí. Aí você pode ter diferentes coisas para conectar, para ter prática. Então vamos lá, primeiro passo. O virtual é muito interessante que você faça com que o outro esteja em atividade, para que ele não fique estático aqui. Aham, tá, entendi. Aham. Não, faça com que ele comece a praticar. Quando você diz também de prática, pode ser você dar tarefinhas, desafios, né? Já que a internet está cheia de desafios, lança um desafio para essa pessoa. Olha, o próximo encontro nós vamos estudar a lição tal. Então você já pesquisa aí, dá um Google, vai para a inteligência artificial, para o chat GPT, pesquisa sobre esse tema e deixa a pessoa pesquisar. Você está dando uma tarefa para ela. Então, quando você está com ela, faça ela ter movimentos, abrir a Bíblia, ter conexão com você. Leia aí, tá vendo? Olha, agora eu vou ler na minha, me escute. Então, toda essa interação é fundamental. Depois, manda ela praticar. Eu disse sobre o sábado, né? Peça para ela ter experiência de um pôr do sol. Vá para a praia. Vá até a praia, sexta-feira, 5 da tarde, sente lá, coloque na cadeira, uma almofada, alguma coisa, não, sente na areia e fique contemplando o pôr do sol. E você vai ver como essa experiência vai te ajudar você a conectar com Deus. Pronto, a pessoa vai lá e vai ter essa prática, né? Ah, sobre dizimar, sobre ofertar, faça o teste, pegue o seu valor, seu dinheiro, seu salário, sua mesada e vá lá e deposite para você ver que experiência você vai ter. Então, sobre alimentação, sobre todos os temas, né? A gente consegue, sei lá, sobre dom de línguas, né? Pode falar para ela aí, ó, não é só o da King, the Power, não, você vai, aprenda um outro idioma, né? Tenta falar um idioma aí, qual idioma você sabe? Quais palavras você sabe em alemão? Quais palavras você sabe em italiano? Ah, tá vendo? Olha, essa prática, tá vendo que o que você acabou de falar é uma língua estranha. Estranha para mim porque eu não falo. Então, existem várias formas, mesmo virtual, você conectar e colocar a pessoa a fazer uma prática, né? Ter uma prática ali. Falando em prática, pastor Nailson,
Você já respondeu algumas questões aqui de perguntas que eles fizeram, mas tem uma pergunta que se repetiu com relação à ajuda. Então, eu estou dando estudo bíblico, eu montei a minha classe bíblica, eu posso contar com a minha tia, eu posso contar com alguém, como é que isso funciona? Você pode contar, mas deixa eu te dar uma dica. Você, o Espírito Santo, vai capacitar você para passar estudo bíblico. Eu já chamei algumas pessoas para dar base, fundamento ao meu estudo. Exemplo, eu pedi ajuda, Gilca, em algum momento, porque eu estava dando estudo bíblico sobre o Apocalipse. E o Apocalipse fala das 7 igrejas, depois fala das 7 trombetas, perdão, dos 7 selos e depois dos 7 trombetas e fala nas trombetas, já começa falando dos cavaleiros, são 4 cavaleiros. Então, todo esse período é um período histórico. Aí o que eu fiz? Eu convidei uma professora de história da Academia de Letras de Sergipe, ou seja, ela tem muito moral para falar de história, sabe? Aí, no dia de explicar a parte histórica do livro de Apocalipse, eu a chamei para ela explicar historicamente. Então, ela é professora, doutora em história. E aí foi fantástico. Então, veja bem, eu pedi auxílio, ô Gilca, num dia que pudesse dar uma base bíblica, ou uma base histórica, fundamentada não só na Bíblia, mas no curso da história, que o que a Bíblia diz é fundamental. Então, minha dica para você. Você pode chamar seu pai, o pastor, o ancião para te ajudar. Mas você tem que conduzir. Deus inspirou o Espírito Santo vai te capacitar, vai te dar os dons necessários. Agora, para ficar interessante, você pode chamar, exemplo, você pode chamar um nutricionista para falar um dia do seu estudo bíblico sobre alimentação. Chama um médico, um nutricionista, alguém que cuida muito da saúde. Então você pede esses auxílios, essa ajuda, esse help aí, numa temática interessante. Mas tenho certeza que o Espírito Santo vai te usar, vai te capacitar para você fazer. Claro que se você não sabe, você pode pedir ajuda sem nenhum problema, até você aprender. Mas o que eu quero dizer é que Deus te deu autoridade. O Espírito Santo está sobre você para te ungir, para você ser capacitado por Ele para dar estudo bíblico. Tá bom? E não tem problema, não sei história, não sei sobre saúde, o Espírito Santo vai te usar. Como Gilca disse, está tudo aqui. Tudo aqui. Então, é só a gente pesquisar e ler que a gente vai encontrar. Então, em resposta a essa pergunta, é eu viver a experiência, né? Mas eu posso buscar outras pessoas para trabalhar assuntos que inicialmente eu não domino, não é? Mas eu posso convidar outras pessoas e aí me ajudar, porque se eu vou me conectar com as pessoas, então é interessante que eu esteja ali presente. Até mesmo porque às vezes a gente chama alguém e a pessoa não consegue se conectar porque eu já venho alguns dias, ou então eu que tenho esse vínculo com essa pessoa, certo? Meninas, se vocês viram alguma pergunta que acha relevante pontuar aqui, porque foram muitas, é só abrir o áudio e sinalizar. Mas eu vi uma pergunta aqui, bem interessante, que o Luiz Felipe fez a seguinte pergunta: Pastor, no meu primeiro evangelismo, é preciso fazer apelo no primeiro dia? Eu já tenho que começar, dar estudo bíblico e fazer apelo? Como é que isso funciona? Maravilha. Todo estudo bíblico deve ser seguido por um apelo. Todo estudo bíblico, tá bom? Todo. Você não pode terminar um estudo bíblico sem antes apelar. Mas lembre que eu disse assim, um apelo sensível, algo que você possa alcançar e tocar o coração da pessoa sem ser agressivo, sem condená-la, sem falar mal da religião dela, da crença dela. Então, todo estudo bíblico. Não tem um estudo bíblico, não tem uma lição do estudo que você fala assim, não, hoje não precisa de apelo, não. Não. Todos precisam, você vai precisar apelar.
Você pode terminar o seu primeiro estudo bíblico. Sempre o primeiro a gente fala da Bíblia, né? Sempre primeiro a gente fala da Bíblia. Então você pode dizer o seguinte, olha, vou dar um exemplo aqui. Você sabe qual é o livro da Bíblia que está no meio da Bíblia? Aí a pessoa, não sei não, tá, qual livro? Olha, o livro que está no meio da Bíblia, no centro da Bíblia, é o livro de Salmos. E você sabe qual é o capítulo que está no centro da Bíblia? O capítulo que está no centro da Bíblia é o capítulo 118. E olha só que interessante. Ele está depois do menor capítulo, 117, e ele está antes do maior capítulo, que é o 119. E sabe qual o verso bíblico que está no meio da Bíblia, no centro da Bíblia? É o capítulo Salmo 118, verso 8, que diz assim: melhor é confiar no Senhor do que confiar em pessoas. Aí você pode dizer, apelar ao coração dele. Amigo, esse é o nosso primeiro estudo. E a gente está falando da Bíblia. E esse livro aqui, eu sei que você já se decepcionou com pessoas, mas você pode confiar em Deus, que você não vai ser decepcionado com Deus. Então você apresenta a ele isso. Oi, filhinha, olha quem apareceu aqui, gente, prontinha para dormir. Fala, oi, gente, eu sou a Maria, tudo bem? Eu vim dar um beijinho de boa noite pro meu papai. Dá beijo, papai, beijo, papai. Ai, boa noite, vai lá com a mamãe, vai? Vai com a mamãe, mamãe tá chamando você. Amor, vai com a mamãe. E você pode fazer o apelo. Não existe nenhuma lição que toda lição você tem que terminar com apelo, tá bom? Eu vi uma outra pergunta aqui bem interessante, pastor, a questão de como a gente está vivendo aí já próximo ao reencontro, né? Que aí a gente Uhum. fala dos ex-adventistas, dos nossos adolescentes que estavam conosco no PG, na classe de escola sabatina, e aí eles deixaram a igreja por alguma razão, não é? Saíram da igreja por alguma razão que talvez algum deles até conheçam. E como eu devo agora me comportar diante dessa situação, né, deles deixar da igreja e tentar trazê-los novamente para a conexão com Jesus? Olha, excelente pergunta. E a história que a gente meditou hoje, Lucas capítulo 24, é o texto que é impressionante como Jesus trabalha com as pessoas que deixam a igreja. Esses dois jovens, dois discípulos de Jesus, eles estavam saindo de Jerusalém, decepcionados. E sabe como Jesus desperta neles o interesse novamente de crer, de voltar a crer? Jesus começa a citar a palavra de Deus. Então, Jesus começa com um texto bíblico. Quando você encontra pessoas que já foram da igreja, ela sempre tem uma decepção. Ela vai falar de alguma coisa, de um líder. O texto diz o seguinte, que enquanto eles conversavam e caminhavam, eles iam discutindo. É uma redundância de palavra. Que eles conversavam e discutiam. Então, assim, primeiro ato das pessoas que saem da igreja ou que já foram da igreja, ela sempre vai ter alguma coisa para discutir, para falar mal, para questionar e etc. E é nesse momento que a gente vai mostrar para elas que mesmo na decepção delas, porque fulano de tal, o líder tal, o pastor tal fez isso, aquilo comigo, a gente vai mostrar, a ideia é sempre mostrar que Jesus esteve com ela, mesmo ela dando as costas para Jesus. Eu gosto da ilustração do jovem rico, que ele vira as costas, ele vai para Jesus feliz, correndo, alegre, e a Bíblia diz que ele retirou-se triste. Então as pessoas às vezes vai para Jesus, se decepcionam com a religião, com as pessoas dentro da igreja, e elas se retiram triste. E aí eu gosto dessa passagem que diz assim: Jesus, olhando para ele, o amou. Então a gente sempre menciona: olha, não importa se você está decepcionado, triste, saiu, está vivendo outra vida, ou talvez está feliz, mas saiba que Jesus sempre te ama. E olha aqui o que eu quero apresentar para você. A palavra de Deus diz isso, isso e isso para você. E aí, vamos estudar novamente? Vamos rever alguns conceitos? Vamos ver em que parte, né? Você pode até falar assim, vamos ler a Bíblia para ver em que parte Deus errou com você.
Que aí a pessoa vai, Deus errou comigo, Deus não cumpriu sua promessa, eu esperei tanto. Aí você começa a ler a Bíblia com ele e com certeza o Espírito Santo vai despertar e vai trazer novamente. Ok, pastor. Tem uma outra insistência numa pergunta aqui que citou basicamente uma religião, mas eu vou ampliar essa pergunta, né? Como interagir, como dar estudo bíblico, como fazer pessoas de outras religiões, né? Inclusive das religiões não cristãs, fazer com que elas se aproximem de Jesus, né? Que tem até interesse de estudar a Bíblia conosco. Tem alguma dica? Tem. As pessoas têm muitas perguntas. E as pessoas vão fazer perguntas do tipo seguinte. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Então, lá na minha religião a gente faz sacrifícios, né? Aí você fala, nossa, que interessante. Você sabia que a Bíblia menciona muito sacrifício? E aí você pode falar assim, vamos estudar sobre sacrifício na Bíblia? Vamos. Aí a pessoa, mas e como é que é? Não, peraí, sacrifício. Não, vou te mostrar como o sacrifício, como na Bíblia fala de como deveria fazer o sacrifício. Como é que é o sacrifício de vocês lá? Que as pessoas, estou falando mais de religiões matriz africana, elas fazem esses tipos de sacrifício. A gente vê em alguns momentos nas estradas, né, etc., sacrifício de animais, essa coisa toda. Então a gente pode mostrar para elas uma forma, alguma conexão dentro daquilo que eles creem. Outra questão de cura, né? A maioria das religiões elas estão envolvidas nas questões de cura, tá? Então, elas sempre vai estar falando sobre um médium que cura alguma coisa, que faz, sei lá, uma entidade, ou coisas semelhantes que curam, né, que liberta, que expulsa. Então, as conexões são gigantescas. Aquilo que eu disse no começo, comece pelas conexões, das coisas que vocês podem falar que lá faz e que aqui faz. Exemplo, o Espiritismo. O Espiritismo tem, eu não sei qual a religião que foi mencionada aqui, mas eu vou mencionar. O Espiritismo, ele tem algo em comum que é a caridade, o fazer o bem, né? Como que você tem que fazer o bem a outra pessoa, porque essa pessoa pode ter conhecido um ancestral seu, etc e tal. Então, a caridade está sempre ali. Você já pode começar dizendo, você sabia? Vocês fazem muito caridade na religião de vocês, não é verdade? Ah, que interessante. Então, Mateus 25, a Bíblia fala que Jesus diz o seguinte aqui, só vai entrar no céu quem ajuda as pessoas, quem dá de comer, quem está preso vai visitar, né? Lá menciona que Jesus fala assim, olha, entrai para o reino que está preparado desde a fundação do século, aqueles que fazem caridade. Então você já começa a ter uma conexão, que as pessoas lembre-se, as pessoas estão esperando você bater nelas com a Bíblia. Elas estão esperando receber bibliada, né? Olha, toma aqui a Bíblia, seu incrédulo, toma aqui, pá, pá. Então, quando você vai com algo que as conecta, então é bem melhor, bem melhor. E em todas, né? Como diz até no ateísmo, você pode falar do ateísmo, começar com eles, não acredito em Deus. Que interessante, sabia também que Faraó, né? A gente tem um grande líder na Bíblia dizendo que ele perguntou quem é Deus? Quem é Deus? Né? Então, a gente tem muitas conexões aí. Muito legal, pastor, muito legal. Aí a gente vê que a gente não pode pegar a Bíblia e fazer a cirurgia do encucar que a Bíblia fala, né? Do encucar. A gente às vezes está com tanta sede de dar o estudo bíblico que a gente quer fazer a cirurgia mesmo. Se tiver um bisturi, a gente corta e enfia, né? Coloca a Bíblia na cabeça das pessoas. Mas a gente tem que ir pelo grau de interesse delas e depois ir ampliando esse conhecimento. Tinha uma pergunta aqui no chat, já passou bastante, mas eu vou responder. Se eu tiver errada, você é meu universitário e as minhas colegas aqui. Alguém perguntou onde é que encontra materiais de estudos bíblicos, tá bom? Então, eu já vou antecipar aqui que todos esses estudos bíblicos que o pastor mostrou aí na foto, que você depois vai pegar o PowerPoint, eles, na sua maioria, estão disponíveis nos campos, nas associações ou missões, e a gente se conecta com esses estudos bíblicos através de quem?
Então, se o campo tiver direto, você pode pedir direto ao campo, mas normalmente a gente quer que vocês procurem o ancião da sua igreja, diretor de ministério pessoal, o pastor, nos campos, nas associações, eles chegam até você via pastor, via diretor de clube, via diretor do Ministério do Adolescente, certo? Então aí vai vendo. Mas se esse material não chegar, pastor, aí você é meu universitário, como é que eu faço, né? Então tem uns cartões, né? Uns cartões que eu acho que essa pergunta que você falou, robozinho, essas coisas todas, eu acho que é interessante a gente dar essa colocação aí para eles. E eu acredito que a gente já vai quase fechar com essa pergunta por causa do horário. Olha, você tem aqui, se você colocar o Google agora, der o Google agora, agora, agora. Coloquei aqui no grupo. Estudo Bíblico pelo WhatsApp, com a esperança. Pronto, já está aqui, olha. Já vou clicar aqui agora. Quer ver? Ó, vou clicar aqui agora. E ela já vai já me passar aqui todo o conteúdo do estudo bíblico, tá bom? Então, se você colocar aí estudo bíblico do WhatsApp com a Ellen, pronto. Seu celular já vai te encaminhar a mensagem já. Quer ver? Ó? Vou fazer do meu celular. Você já vai já ser encaminhado para conversar com ela de imediato. Então, assim, pelo WhatsApp, isso é fantástico. E aí, fora isso, também eu recomendo muitas pessoas entrar em contato com a Novo Tempo. E a Novo Tempo, exemplo, você quer dar um estudo bíblico completo, com gente que toca, com músicos. A Novo Tempo tem um estudo bíblico que é sobre música. Então você vai falar com um músico sobre música e cada estudo de música tem doutrina. É fantástico, fantástico, fantástico. Você entra no site do Novo Tempo e você pede estudo bíblico e lá você escolhe qual estudo bíblico você quer. Exemplo, se você vai falar com um médico, pessoas da área da saúde, aí tem lá o estudo bíblico de saúde, que vai passar todas as doutrinas falando de saúde. Então, assim, é, tem infinidades de coisas para você estudar, para você compartilhar com as pessoas, sabe? É muito bom. Dá um Google aí, estudo bíblico adventista, internet. Vai te parecer uma infinidade, né? Novo Tempo, então. E a Novo Tempo ela te envia uma revista que é em formato de estudo bíblico. Excelente, excelente. Quem for da Missão Sergipe aqui, quiser passar lá na missão, eu tenho, viu, professor Gil, que lá na minha sala, seis tipos de estudo bíblico, tá? Em revista da Novo Tempo. Para pais, para jovens, para músicos, para saúde, para sobre o universo, sobre a Bíblia, sobre o cosmos, sobre o futuro. É fantástico. Então, se tem alguém aqui da Missão Sergipe, passe lá comigo lá que eu vou te mostrar nós temos, eu acho que, disponíveis na missão uns 12 tipos de estudo bíblico físico, que você pode passar e pegar, mas todo físico está disponível também na internet. Então, é muito bom. Obrigada, pastor Nailson. São muitas perguntas, muitas. Eu acho que vocês deveriam, meninos e meninas, aproveitar esse demanda de perguntas, sentar um dia com o seu pastor, com o seu ancião, com o seu líder de ministério pessoal, e quem sabe tentar tirar. E se não, tem contatos aí de pastores da Igreja Adventista, as pessoas próximas que podem responder muitas das perguntas aí. E a experimentar dar estudo bíblico, né, para pessoas, vai lhe ajudar a criar certos manejos, né, pastor, e vai lhe dar experiência, e você vai sair das situações que hoje, muitas vezes, a gente acha que não vai conseguir. Então, a gente não vai terminar por aqui as perguntas, tá, por causa do tempo, mas, olha, você percebeu o quanto esses meninos e essas meninas estão sedentas de pregar o evangelho. Tá todo mundo Amém. cheio de dopamina, todo mundo cheio de energia, todo mundo com os hormônios aí, né, tomando conta de si, porque quer colocar Jesus na vida das pessoas, quer apresentar, que seria a palavra mais correta, tá bom? Obrigada, pastor Nailson, certo? A gente conta com você e que Deus te abençoe,
você e sua família, tá bom? E aí a gente vai ficar por aqui. Se você quiser sair, eu não sei quais são as suas atividades aí, a gente já agradece. E agradece também a cada ficha aqui presente, a cada líder, mas o minuto tão esperado, né? Também, além de todo se alimentar desse conhecimento, é o sorteio, tá? E hoje o sorteio é um miojo para cada um de vocês, combinado? Para vocês fazerem esse miojo várias vezes ao dia, certo? Se alimentar do poder de Deus. Mas qual é o sorteio de hoje, Kaique? A lista de presença já encerrou, quem colocou, mas o sorteio está aí na tela. E aí? Conseguem ver o sorteio de hoje? Nós vamos sortear 2 Pix no valor de R$ 70. Então, hoje o sorteio não vai ser em objetos. Por quê? Por N razões. Mas como a gente tem que alimentar as pessoas já de tudo que a gente fez agora, então você vai pegar esse valor do Pix e você vai transformar ele em evangelismo. Então, isso aí é um valor simbólico para você fazer o miojo para dar comida para as pessoas, tá bom? Combinado? Então, esse valor não vai ser para você, não vai ser para você comprar alguma coisa de uso pessoal, mas você vai usar esse valor para dar comida para alguém, tá certo? Você vai usar na sua classe bíblica, você vai usar no seu evangelismo público, você vai usar no seu estudo bíblico individual, você vai comprar alguma coisa. Uma das coisas que o pastor Nailson falou é que a gente precisa se conectar com as pessoas. E às vezes a gente precisa dar alguma coisa para elas antes da Bíblia. Então, quem sabe caneta para ela responder o estudo bíblico, né? Porque o estudo bíblico você já vai pegar no campo, tá bom? E aí, de acordo com o que você vai planejar, a partir de agora, ou você já dá estudo bíblico, você vai pensar nessa necessidade e usar esse valor. Mas não vai ser para todo mundo, né? Porque aqui não é Silvio Santos, tá? Não é quem quer dinheiro e dinheiro na mão. Então, Kaique, pode colocar na tela e vamos ver quais são as 2 pessoas que vão ganhar esse valor. E outra coisa, não mande Pix para a gente, não mande número, chave de Pix. Nós vamos fazer isso via a departamental do seu campo, tá bom? E aí ela vai te orientar, a sua líder vai te orientar como você usar esse recurso, o que você fazer, de acordo com a sua necessidade e seu planejamento. Solta aí, Kaique, para ver quem é que vai ganhar. Ok, então a primeira evangelista é Maria Raquel Oliveira Silva, certo? O Kaique depois vai passar o campo para a gente, ou já tem aí, Kaique? Depois ele coloca para a gente. Então, Maria ABN, Raquel, ABN, isso. ótimo. Então, a ABN vai usar esse valor. Combina com Lucineide aí. Como é que vai ser? Eu vou combinar com ela como é que a gente vai mandar esse valor para você usar, ou na sua classe bíblica, ou no seu evangelismo público, ou no seu estudo bíblico, né? É um valor significativo, bem pequeno, mas é significativo e você precisa de sabedoria para usar. Então, já vai orando para ver como é que você vai usar. Solta o próximo, Kaique. Eita, esse nome tem a história, gente. Esse é um dos nomes mais bonitos, somado a outro nome chamado Leonardo, tá bom? Então, Gustavo, você é bastão de combate, guerreiro do Senhor. Você vai tirar como soldado de Jesus muitas pessoas dessa guerra, né? Onde a salvação delas estão comprometida. Gustavo, seu nome significa isso, bastão de combate, né? Guerreiro do Senhor. É de onde, Kaique? ABN também, foi abençoada da noite. Oh, ABN, parabéns. Que Papai do Céu abençoe vocês
E eu tenho Amém. certeza, como a gente tem escutado muitas histórias da ABN, da Bahia Sul, da Sudoeste, da Extremo Sul, e também nós temos muitas histórias aqui em Sergipe de adolescentes que oram, que dão estudo bíblicos, que pregam através do seu testemunho, da sua fala, dos seus talentos, né, de todos os seus dons, para levar pessoas a serem salvas por ele. Então, que Deus use cada um de nós. E estudo bíblico, qualquer um de nós podemos dar. A fala do pastor Nailson foi muito clara, né? E a Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, ele diz que a gente vai do jeito que a gente está. Então, não vamos nos preocupar do jeito que a gente está, no sentido de falar. Então, não vamos nos preocupar com palavras eloquentes, não vamos nos preocupar de falar difícil, de saber tudo de uma vez, mas vamos pedir orientação a Deus e vamos no poder dele, tá bom? Então, que o Pai do Céu abençoe vocês e que essa semana seja cada vez mais relevante para a gente. As meninas, as líderes, querem falar alguma coisa? Senão a gente vai abrir o microfone todo mundo, Kaique, mas antes nós vamos orar, vamos orar. Alguma das meninas querem falar alguma coisa? Lu, Marcilei, Thaís? Não? Então, eu tô com a tela aqui, a Sara, mesmo de frente para mim. E aí eu queria, quando ele vai dar o estandarte aí para abrir o microfone de todo mundo, Sara, você gostaria de orar? Sara da ABN. Eu acho, é Sara Vila Longa. Vamos fechar os nossos olhos? Sara, você abre seu microfone aí. E aí você ora com uma adolescente que conhece cada adolescente que tem as necessidades, você ora abençoando os seus colegas aí. Pode orar, Sara. Eu não estou ouvindo a Sara. Tá mudo. Pedi para ativar o som. Será que não deu certo, Kaique? Ela Eu tá acho que ativando o microfone, mas não tá saindo, não. não está saindo, Sara, seu som. Tá. Eu queria que um de vocês participasse. Fala aí, Sara, para ver se a gente consegue mais um pouquinho. Se não, a gente pede a outro. Pronto, não estamos conseguindo seu som. Aí você depois olha a questão da configuração da sua Zoom, tá? É... Stephanie, pode ser você? Stephanie Galdino. Abre seu microfone e vê se está funcionando. Eu queria que essa oração fosse feita por vocês. Fala para ver se consegue. Pronto, a gente está te ouvindo. Então, ore aí, abençoando esses adolescentes que estão aqui na Zoom, os que vão assistir a aula depois, para que a gente tenha realmente uma conexão com Deus e com as pessoas para falar do seu amor. Amém. Vamos orar. Senhor, neste momento eu quero te agradecer por essa reunião. Quero te pedir perdão pelas falhas, pelos pecados. Muito obrigado por sempre nos ajudar a sermos Fishers de coração. Peço ao Senhor que esteja nos abençoando, abençoe o dia de amanhã e que nós possamos ter uma ótima reunião amanhã também. Peço perdão por tudo e que esteja com nossos familiares e que o Senhor abençoe todos esses Fishers e os pastores de seguinte. Em nome de Jesus, amém.